E aí galera, beleza? Vamos lá? Mais uma aula de física. Olha só, hoje a gente vai ver associação de resistores em paralelo, beleza? Muito importante. Vamos nessa, acompanha no slide. Olha só, o que é uma associação de resistores em paralelo? É uma associação em que os resistores são conectados de modo que exista mais de um caminho para a corrente elétrica percorrer. E os resistores estão submetidos a uma mesma tensão, ok? Como assim? Acompanhe aqui na imagem. A corrente elétrica sai do polo positivo, tá? Da barra maior da fonte. Então a corrente elétrica saiu aqui do polo positivo e vai seguindo o caminho dela, tá certo? Está representado aqui pela setinha, pela letra I, a corrente elétrica. Então saiu do polo positivo, vai seguindo o caminho. Quando ela chega neste local, neste ponto, existe aí mais de um caminho para a corrente elétrica percorrer. Então essa corrente ela se divide em duas partes. Uma parte desce e a outra parte segue adiante. Ok? Então, nesse caso, já existe aqui mais de um caminho para a corrente elétrica percorrer. Outro detalhe, os dois resistores, no caso dessa imagem, estão conectados na mesma fonte de tensão, estão conectados aos mesmos pontos. Então, eles estão submetidos a uma mesma tensão, beleza? São duas condições necessárias para que os resistores estejam associados em paralelo. Primeiro, precisa ter mais de um caminho para a corrente elétrica percorrer. Segundo, os resistores têm que estar submetidos a uma mesma tensão, beleza? Olha um detalhe importante, da mesma maneira que a gente viu para os resistores em série, existem aí vários formatos diferentes para uma associação de resistores em série. Da mesma maneira, vai existir vários formatos diferentes para uma associação de resistores em paralelo, beleza? Isso depende da criatividade de quem está construindo o circuito. Por exemplo, nessas imagens eu vejo aqui outras formas de associação de resistores em paralelo, ok? Galera, olha só, vamos aqui mais uma vez discutir as condições para o circuito em paralelo. Isso é muito importante. Como identificar que os resistores estão submetidos a uma mesma tensão, tá certo? Então, presta bem atenção aqui, toma bem cuidado, muito cuidado. Olha só, tenho aqui a associação de resistores, não aparece a fonte de tensão, né? Temos um ponto A e um ponto B, são as extremidades do circuito. A corrente elétrica está saindo aqui do ponto A. Quando ela chega neste local, neste ponto aqui, se divide em três partes, ok? Então, eu já vejo aqui a primeira condição para o circuito estar em paralelo. A corrente elétrica tem mais de um caminho para percorrer. Agora, vamos ver se esses três resistores estão submetidos a uma mesma tensão. Ou seja, será que eles estão conectados nos mesmos locais, nos mesmos pontos? Vamos fazer a análise, olha só. Eu vou fazer aqui um exemplo, fazer uma analogia onde eu vou colocar uma polaridade nesses resistores, tá certo? Na prática, o resistor não tem polaridade. O que seria polaridade? Uma extremidade positiva e uma extremidade negativa, tá certo? O resistor não tem isso. Eu vou colocar aqui esses sinais apenas para dar um exemplo. Então, vou colocar aqui um sinal positivo e um negativo em cada resistor. Vamos observar. A parte positiva, a extremidade positiva do R1 está ligado aqui neste ponto que vai direto para o ponto A do meu circuito, ok? Vamos olhar agora o R2. Veja, a perna positiva, a extremidade positiva do R2 também está ligado neste ponto que vai direto para o ponto A. A mesma coisa acontece com o R3. Um polo positivo, a extremidade positiva do R3, vai direto aqui para o ponto A, ok? Vamos olhar o outro lado, as extremidades negativas. No caso da extremidade negativa, do R1, desce e vem aqui para este ponto que está ligado direto no ponto B. A mesma coisa acontece com o R2 e com o R3. Eles estão ligados direto no ponto B, ok? Sendo assim, os três resistores estão conectados ao mesmo local, estão conectados aos mesmos pontos. Com isso, os três resistores estão submetidos a uma mesma tensão elétrica, ok? Agora, quando que isso não acontece? Observem aqui na segunda imagem. Essa segunda imagem, ela é muito parecida com a terceira imagem, tá? Porém, tem um detalhe. A terceira imagem, os resistores estão em paralelo. Na segunda, não estão em paralelo. Por quê? Vamos fazer a análise aqui da segunda imagem. Mesma coisa.
temos aqui duas extremidades, tá? Os terminais do circuito, um ponto A e um ponto B. Vamos supor que a corrente elétrica sai aqui do ponto B, tá certo? Então, a corrente elétrica está saindo do ponto B, vai seguindo o caminho dela. Quando chega neste local, que está sendo chamado de ponto D, ela tem três caminhos para percorrer. Então, a corrente elétrica se divide em três partes, tem mais de um caminho para percorrer. Primeira condição está satisfeita. Existe mais de um caminho para a corrente elétrica percorrer. Porém, vamos ver se esses três resistores estão conectados nos mesmos locais, consequentemente, estariam submetidos a uma mesma tensão. Vamos fazer a análise. Vou fazer novamente o exemplo das extremidades positivas e negativas. Então, as três extremidades aqui dos resistores, a parte de cima, são positivas. E as extremidades de baixo são negativas, ok? Aí vamos observar aqui as extremidades positivas. Os três resistores têm suas extremidades positivas ligadas no mesmo ponto, que seria esse ponto D, tá certo? Até aí tudo bem. Agora vamos observar a extremidade negativa. Olha só esse primeiro resistor. O primeiro resistor, a extremidade negativa, está ligado aqui neste ponto que vai direto para o ponto A, beleza? O segundo resistor, olha o problema. A extremidade negativa do segundo resistor está ligada aqui neste ponto e não vai direto para o ponto A. Por que não vai direto para o ponto A? Porque tem um outro resistor no caminho. Tem um outro resistor entre o ponto C e o ponto A. Então, eu já vejo que esse segundo resistor não está conectado no mesmo local do primeiro resistor, tá certo? Então, já vejo aqui que o primeiro resistor e o segundo não estão em paralelo. Passou um avião aqui do lado, tá? Vou dar uma esperadinha aqui. Pronto, vamos lá. Então, voltando aqui, primeiro resistor e o segundo resistor não estão ligados no mesmo ponto, tá certo? Então, eles não estão em paralelo. Vamos ver aqui o terceiro resistor. Olha só a extremidade negativa do terceiro resistor. Ela está ligada aqui nesse ponto E. E entre o ponto E e o ponto A, existem outros resistores no caminho. Então, o terceiro resistor também não está conectado no mesmo ponto do segundo e do primeiro. Ok? Então, esses três resistores não estão em paralelo entre si. Tá certo, gente? É muito perigoso isso. Tem que tomar muito cuidado com esse detalhe. Quando a gente faz a análise da terceira figura, a gente verifica que eles estão em paralelo. Veja só, existe mais de um caminho para a corrente elétrica fazer, né? A corrente saindo aqui dessa extremidade, chega nesse ponto e vai ter três caminhos para ela percorrer. Detalhe que os resistores estão ligados no mesmo ponto. As extremidades de cima dos resistores estão ligadas todas nesse local aqui. E as extremidades de baixo estão ligadas aqui neste ponto. Ó. Veja, o segundo resistor vem, desce e segue o caminho direto pelo fio condutor. Tá? O terceiro resistor, a mesma coisa. Vem, desce e segue o caminho até chegar lá no outro ponto, diretamente, sem nenhum outro dispositivo entre esse resistor e o ponto aqui, onde os outros resistores estão conectados. Tá certo? Sendo assim, os três resistores estão conectados no mesmo ponto. Ou seja, estão submetidos a uma mesma tensão. Beleza, galera? Continuando, então. Olha só, propriedades da associação em paralelo, tá certo? Vimos na aula passada as propriedades da associação em série, agora vamos ver as propriedades da associação em paralelo. Relembrando, são duas condições para que os resistores estejam associados em paralelo. Quais são elas? Precisa ter mais de um caminho, não é isso? Para que a corrente elétrica percorra e os resistores estarem submetidos à mesma tensão. Como é necessário ter mais de um caminho, né? A corrente elétrica sai do polo positivo, quando chega nesse ponto ela se divide em três partes. Se existe mais de um caminho para a corrente elétrica percorrer, ela vai se dividir aí em partes. Nessa imagem, ela se divide em três partes. Essas partes da corrente vão ser ligadas, vão ser proporcionais aos valores da resistência. Tá? Elas vão depender do valor de cada resistência. Ou seja, o que é que vai acontecer? A corrente elétrica é diferente em cada resistor. Então, a primeira propriedade, a corrente elétrica é diferente em cada resistor, exceto em circuitos com resistores iguais. Tá? Toma cuidado com isso. Veja, a corrente elétrica sai do polo positivo, chega nesse ponto, ela se divide em três partes. Então, a corrente elétrica em cada resistor será diferente.
exceto se o circuito possuir resistores iguais. Se cada resistor aqui tiver a mesma resistência, então a corrente se divide em partes iguais, beleza? Olha o perigo, veja como é contrário, né? É o inverso da associação em série. Na associação em série, a corrente elétrica era a mesma em todos os resistores. Na associação em paralelo, a corrente elétrica é diferente em cada resistor, exceto em circuitos com resistores iguais, ok? A segunda propriedade, a tensão elétrica é a mesma em todos os resistores da associação. Mais uma vez, olha o perigo. Uma associação é o inverso da outra. Na associação em série, a tensão elétrica era diferente em cada resistor. Na associação em paralelo, a tensão elétrica é a mesma em todos os resistores da associação. Ok? Galera, é necessário vocês dominarem bem essas propriedades, tá? Nas próximas aulas, a gente vai começar a juntar as linhas de conhecimento, potência elétrica, lei de Ohm, associação de resistores. E aí vocês vão ver como é importante dominar bem essas propriedades para resolver os problemas, ok? Continuando. Aplicações de uma associação em paralelo. Então, quando é que a gente usa uma associação em paralelo, tá? Olha só, dois ou mais resistores são associados em paralelo para diminuir a resistência total obtida, tá certo? Como assim? Se eu tiver, por exemplo, três resistores, um de 10 ohm, um de 20 e um de 30 ohm. Quando eu fizer a ligação entre esses três resistores em paralelo, a resistência ela vai diminuir, ela vai ficar menor do que 10 ohm. Tá certo? Então, quando eu associo resistores em paralelo, o valor total da resistência é menor do que a resistência do menor resistor da associação, beleza? Então, a gente associa resistores em paralelo quando deseja diminuir a resistência, consequentemente, aumentar a corrente, tá? Veja novamente, é o inverso da associação em série. Na associação em série, a gente aumenta a resistência, diminui a corrente. Na associação em paralelo, eu diminuo a resistência e aumento a corrente elétrica, ok? Outra aplicação importante, independência entre as partes do circuito. Vejam aqui na imagem. Nessa imagem da direita, eu tenho três lâmpadas associadas em paralelo. Veja que uma das lâmpadas está apagada, porque o circuito está aberto nessa parte aqui, na parte dessa lâmpada que está apagada. Se esse circuito estivesse em série, as outras duas lâmpadas também estariam apagadas. Mas, como o circuito está associado em paralelo, o que é que acontece? Cada parte do circuito é independente da outra. Então, uma parte do circuito está aberta, mas as outras duas lâmpadas continuam acesas, tá certo? Por que isso acontece? Porque a corrente elétrica que passa por cada parte desse circuito, por cada lâmpada dessa, é diferente uma da outra, tá certo? Então, a independência entre as partes do circuito em paralelo também é interessante. Devido a essa independência, é o circuito que a gente utiliza na nossa residência, tá? Na nossa residência, nas casas, o circuito ele é em paralelo. As tomadas, elas são todas em paralelo, uma com as outras. Tá? Vejam aqui na imagem. Cada tomada dessa se comporta como um resistor, ok? Por quê? Elas estão conectadas em dispositivos. E cada dispositivo desse tem a sua resistência interna, tá certo? Então, nós temos aqui um circuito em paralelo. Todas as tomadas estão conectadas a uma mesma tensão, 220. Existe mais de um caminho para a corrente elétrica fazer. Cada dispositivo desse vai consumir uma corrente elétrica diferente, tá? E a independência do circuito ajuda nesse caso. Eu posso acender a lâmpada da sala e a lâmpada da cozinha continua apagada. Eu estou utilizando a TV e o liquidificador da cozinha está desligado, por exemplo, ok? Então, cada parte do circuito é independente uma da outra, beleza? Como calcular a resistência equivalente em uma associação em paralelo, né? De uma associação em paralelo. Veja só. Nesse caso, nós temos três equações, três expressões matemáticas que permitem a gente calcular a resistência equivalente ou total de uma associação em paralelo, ok?
Temos a primeira equação, é a equação geral. Por que eu chamo ela de equação geral? Porque ela permite eu calcular a resistência equivalente de uma associação com 2, com 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Independente do número de resistores, eu posso usar ela para calcular a resistência equivalente ou total, tá certo? Então, bem simples, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4 e assim por diante, ok? A segunda equação para dois resistores, tá? Ela é conhecida como produto pela soma, ok? Essa equação que calcula a resistência equivalente ou resistência total, eu uso com dois resistores, produto entre esses resistores, entre essas resistências, dividido pela soma dessas resistências, tá certo? Na prática, a gente também pode usar essa equação para qualquer número de resistores, porém eu tenho que fazer sempre de 2 em 2, tá certo? Terceira equação. Na terceira equação, nós temos para resistores iguais. Então, essa terceira aqui, expressão matemática, eu só utilizo quando eu tiver todos os resistores da associação com mesma resistência, tá? Então, quando todos os resistores da associação tiverem a mesma resistência, eu posso utilizar essa expressão matemática. Resistência total ou equivalente vai ser igual a R, que é o valor da resistência, dividido por N, que é o número de resistores, beleza? Galerinha, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou encerrar essa primeira parte por aqui, tá certo? Na próxima parte do vídeo, a gente vai fazer exemplos aplicando cada uma dessas expressões matemáticas, beleza? Dúvidas, vocês procuram no WhatsApp. Valeu?